História da Igreja Primitiva, Antiga, Medieval e Atual. Assuntos da aula de hoje: a fundação da Igreja, onde será colocado em pauta a comunidade de Jerusalém, o assassinato de Estevão, as atividades missionárias, o governo eclesiástico, padrões de adoração e os conceitos do Novo Testamento sobre a Igreja. A fundação da Igreja. A palavra igreja vem do grego ekklesia, que tem origem em kaleo, chamo ou convosco. Na literatura secular, eclesia referia-se a uma assembleia de pessoas, mas no Novo Testamento a palavra tem sentido mais especializado. A literatura secular podia usar a palavra eclesia para denotar um levante, um comício, uma orgia, uma reunião para qualquer outra finalidade. Mas o Novo Testamento, ele emprega a eclesia com referência à reunião de crentes cristãos para adorar a Cristo. Mas quem é a igreja? Que pessoas constituem esta reunião? O que é que Paulo pretende dizer quando chama a igreja de corpo de Cristo? É isso então que nós vamos ver. 40 dias depois de sua ressurreição, Jesus deu instruções finais aos discípulos e ascendeu-se ao céu. Atos 1, do versículo 1 ao 11. Os discípulos voltaram a Jerusalém e se recolheram durante alguns dias para jejum e oração, aguardando o Espírito Santo, o qual Jesus disse que viria. Cerca de 120 pessoas seguidoras de Jesus aguardavam. 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecoste, um som como um vento impetuoso encheu a casa onde o grupo se reunia. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em línguas diferentes da sua conforme o Espírito Santo os capacitava. Os visitantes estrangeiros ficaram surpresos ao ouvir os discípulos falando na língua deles. Alguns zombaram, dizendo que deviam estar embriagados. Atos 2, versículo 13. Mas Pedro fez calar a multidão e explicou que estavam dando testemunho do derramamento do Espírito Santo predito pelos profetas do Antigo Testamento. Atos 2, do versículo 16 ao 21. O texto, então, do Antigo Testamento se encontra em Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Alguns dos observadores estrangeiros perguntaram o que devia fazer para receber o Espírito Santo. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador naquele dia. Atos 2, versículo 41. Durante alguns anos, Jerusalém foi o centro da igreja. Muitos judeus acreditavam que os seguidores de Jesus eram apenas outra seita do judaísmo. Suspeitavam que os cristãos estavam tentando começar uma nova religião de mistério em torno de Jesus de Nazaré. É verdade que muitos dos cristãos primitivos continuaram a cultuar no templo, e alguns insistiam em que os convertidos gentios deviam ser circuncidados, como está no Concílio então de Jerusalém em Atos 15. Mas os dirigentes judeus logo perceberam que os cristãos eram mais do que uma seita. Jesus havia dito aos judeus que Deus faria uma nova aliança com aqueles que lhe fossem fiéis. Mateus 16, 18. Ele havia selado esta aliança com seu próprio sangue. De modo que os cristãos primitivos proclamavam com ousadia haverem eles herdados os privilégios que Israel conhecera no passado. Não eram simplesmente uma parte de Israel, eram o novo Israel. Os líderes judeus tinham muito medo, porque este novo e estranho ensino não era um judaísmo estreito, mas fundia o privilégio de Israel na alta revelação de um só Pai de todos os homens. A comunidade então de Jerusalém. Os primeiros cristãos, eles formavam uma comunidade estreitamente unida em Jerusalém após o dia de Pentecoste. Esperavam que Cristo voltasse muito em breve. Os cristãos de Jerusalém repartiam todos os seus bens materiais. Muitos vendiam suas propriedades e davam à igreja o produto da venda, a qual distribuía esses recursos entre o grupo.
os cristãos de Jerusalém ainda iam ao templo para orar, Atos 2:46, mas começaram a partilhar a ceia do Senhor em seus próprios lares. Esta refeição simbólica trazia-lhes à mente sua nova aliança com Deus, a qual Jesus havia feito sacrificando o seu próprio corpo e sangue. Deus operava milagres de cura por intermédio desses primeiros cristãos. Pessoas enfermas reuniam-se no templo de sorte que os apóstolos pudessem tocá-las em seu caminho para a oração. Esses milagres convenceram muitos de que os cristãos estavam verdadeiramente servindo a Deus. As autoridades do templo, num esforço por suprimir o interesse das pessoas na nova religião, prenderam então os apóstolos. Mas Deus enviou então um anjo para libertá-los. Atos 5, do versículo 17 ao 20, o que provocou mais excitação, mais coragem para os apóstolos. A igreja crescia com tanta rapidez que os apóstolos tiveram de nomear 7 homens para distribuir víveres às viúvas necessitadas. O dirigente desses homens era um Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aqui vemos o começo do governo eclesiástico, ou seja, de uma estrutura eclesiástica. Os apóstolos tiveram de delegar alguns de seus deveres a outros dirigentes. À medida que o tempo passava, os ofícios da igreja foram dispostos numa estrutura um tanto complexa. O assassinato de Estevão. Certo dia, um grupo de judeus apoderou-se de Estevão e, acusando-o de blasfêmia, o levou à presença do conselho do sumo sacerdote. Estevão fez uma eloquente defesa da fé cristã, explicando como Jesus cumpriu as antigas profecias referentes ao Messias que libertaria seu povo da escravidão do pecado. Ele denunciou os judeus como traidores e assassinos do Filho de Deus. Erguendo os olhos para o céu, ele exclamou que via a Jesus em pé e à destra de Deus. Isso enfureceu os judeus, que o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Atos 7, versículos 58 a 60. Esse fato deu início a uma onda de perseguição que levou muitos cristãos a abandonarem Jerusalém. Alguns desses cristãos estabeleceram-se entre os gentios de Samaria, onde fizeram muitos convertidos. Estabeleceram congregações em diversas cidades gentias, como Antioquia da Síria, a qual é uma cidade muito importante onde nós vamos ver no restante da história da igreja, principalmente foi a igreja a qual enviou o apóstolo Paulo a pregar o evangelho aos gentios. A princípio, então, os cristãos hesitavam em receber os gentios na igreja, porque eles viam a igreja como um cumprimento da profecia judaica. Não obstante, Cristo havia instruído seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Assim, a conversão dos gentios foi tão somente o cumprimento da comissão do Senhor e o resultado natural de tudo o que havia acontecido. Por conseguinte, o assassinato de Estevão deu início a uma era de rápida expansão da igreja. As atividades missionárias. Cristo havia estabelecido sua igreja na encruzilhada do mundo antigo. As rotas comerciais traziam mercadores e embaixadores através da Palestina, onde eles entravam em contato com o Evangelho. Dessa maneira, no livro de Atos, vemos a conversão de oficiais de Roma, da Etiópia e de outras terras. Logo depois da morte de Estevão, a igreja deu início a uma atividade sistemática para levar o Evangelho a outras nações. Pedro visitou as principais cidades da Palestina, pregando tanto a judeus como aos gentios. Outros foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Ouvindo que o Evangelho era bem recebido nessas regiões, a igreja de Jerusalém enviou a Barnabé para incentivar os novos cristãos em Antioquia. Barnabé, a seguir, foi para Tarso em busca do jovem convertido Saulo e o levou para Antioquia, onde ensinaram na igreja durante um ano. Atos 11, 26. Um profeta por nome Ágabo predisse que o Império Romano sofreria uma grande fome sob o governo do imperador Cláudio.
Herodes Agripa estava perseguindo a igreja em Jerusalém. Ele já havia executado a Tiago, irmão de João, e tinha lançado Pedro na prisão. Assim, os cristãos de Antioquia coletaram dinheiro para enviar a seus amigos em Jerusalém, e despacharam Barnabé e Paulo com o socorro. Os dois voltaram de Jerusalém levando um jovem chamado João Marcos. Por esta ocasião, diversos evangelistas haviam surgido no seio da igreja de Antioquia, de modo que a congregação enviou Barnabé e Paulo numa viagem missionária à Ásia Menor. Atos capítulo 13 e capítulo 14. Essa foi a primeira de 3 grandes viagens missionárias que Paulo fez para levar o evangelho aos recantos longínquos do Império Romano. Os primeiros missionários cristãos concentraram seus ensinos na pessoa e obra de Jesus Cristo. Declararam que ele era o servo impecável e filho de Deus que havia dado sua vida para expiar os pecados de todas as pessoas que depositavam sua confiança nele. Ele era aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos para derrotar o poder do pecado.